certo. Mas pronto. Então vamos iniciar, né, gente? Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à exposição do assunto sobre a filosofia medieval de Santo Agostinho. Só para relembrar um pouco, de uma maneira bem rápida, né? A gente já estudou um pouco da biografia do Santo Agostinho, já vimos, né, alguma parte da sua Professor, conversão. Oba, Raila tá pedindo pra você aceitar ela. na hora. Cadê ela? Tá aqui não. Pede para ela entrar de novo aí. Pronto. Já vimos uma parte da conversão do Santo Agostinho, da influência do Bispo Ambrósio. Vimos também a influência de Platão, naquela parte em que Agostinho ele teve que juntar filosofia e teologia, né, para criar um discurso um pouco mais sólido. E aí, desde a aula passada, que nós estamos estudando os atributos de Deus e o problema da existência do mal. Nós vimos que Santo Agostinho, depois que ele se converteu ao cristianismo, ele liderou um movimento da Igreja Católica denominado de patrístico, que é nada mais, nada menos do que um grupo de padres, né? A palavra padre significa pai, ou seja, foram os primeiros padres da igreja, né? É um grupo de padres intelectuais que tinham por objetivo converter o maior número possível de pessoas, só que essas pessoas não eram qualquer pessoa, né? Eram pessoas também intelectuais. Então, Santo Agostinho ele foi o responsável por sistematizar, por formular certos conceitos, né, uma certa estrutura de pensamento que fosse capaz de convencer esses intelectuais e, consequentemente, converter eles ao cristianismo, certo? No entanto, esses intelectuais, eles levantaram uma série de questões, uma série de perguntas a respeito dos atributos de Deus e da existência do mal. Na aula passada, a gente estudou um pouco desses questionamentos e é sempre importante que a gente revise para a gente poder compreender de uma forma ainda mais objetiva. As Escrituras, a Bíblia, ela traz basicamente três atributos de Deus: a onipotência, a onisciência e a onipresença. O que é que significa onipotência? Onipotência significa que Deus ele pode fazer todas as coisas. A palavra onipotência significa pode fazer todas as coisas. Então, Deus ele é um ser, de acordo com as Escrituras, Deus é um ser onipotente, ou seja, ele pode fazer tudo. Segundo atributo de Deus. O que é um atributo, gente? É uma característica. Segunda característica de Deus, onisciência. Deus é onisciente. O que é que significa a onisciência? Ou o que é que significa dizer que Deus é onisciente? Né? Dizer que Deus é onisciente significa dizer que ele pode saber de tudo que aconteceu, de tudo que acontece e daquilo que ainda vai acontecer. Então, Deus, ele conhece o passado, presente e o futuro. Sabe de todas as coisas. Das coisas que você pensou, dessas coisas que você está pensando agora aí, e isso ó, que você vai pensar agora, isso aí, claro, que tu está pensando agora, ó, Deus ele já sabia. Então, Deus ele conhece passado, presente e conhece também futuro. Okay? Portanto, ele é onisciente. E Deus tem como terceiro atributo a onipresença. O que é a onipresença? Onipresença significa dizer que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Deus está na casa de todo mundo ao mesmo tempo, está no meio da rua, está no mar, está na piscina, está no telhado, está no bar, está na igreja, está em todo canto. Deus, ele é onipresente. Beleza? Então, as Escrituras, a Bíblia, basicamente, ela traz que Deus possui essas características. E o que é que os intelectuais fizeram? Pegaram essas características e levantaram um problema. Como é que Deus é onipotente, ou seja, pode tudo? Como é que Deus é onisciente, sabe de tudo? E como é que Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo? E ainda assim, permite que o mal exista. Permite que o mal aconteça. Principalmente com pessoas inocentes. Como é que Deus pode permitir isso? Esse era o grande questionamento. E aí os questionamentos, eles se aprofundaram. Por exemplo, a respeito da onipotência, perguntaram os intelectuais: se Deus é onipotente, por que ele não acaba com o mal? Resposta: ele não acaba com o mal porque ele não quer ou porque ele não pode. Só que aí tem um problema. Se Deus não acaba com o mal porque não quer, então ele não é bom. Porque quem é bom não permite que o mal aconteça. Se você ama alguém, você não permite que o mal aconteça com esse alguém. Então, se Deus realmente nos amasse, vai questionar os intelectuais. Ele não permitiria que o mal acontecesse com a gente. Agora tem outra opção. A gente pode dizer que Deus não acaba com o mal porque não pode. E se ele não acaba com o mal porque não pode, a gente tem outro problema. Porque se ele não pode acabar com o mal, então significa dizer que ele não pode tudo. Ou seja, que ele não é onipotente. Se ele não é onipotente, então ele nem existe. Porque Deus necessariamente tem que ser onipotente. Então percebam o problemão. Se o mal existe e Deus onipotente existe, então uma coisa exclui a outra. Uma coisa exclui a outra. O segundo questionamento girou em torno da onisciência, né? Então, a gente sabe que Deus, ele habitava o nada, né? Ele habitava o nada. E a partir desse nada, ele cria todas as coisas, o universo, as estrelas, o planeta, o mar, as árvores, os animais, o homem, a mulher. Só que antes de criar o mundo, Deus, ele já sabia de todo o mal que iria acontecer no mundo. Tudo, cada coisa. Mas mesmo assim, ele decidiu continuar com a ideia de criar o mundo. A pergunta é, por quê? Por que ele decidiu criar um mundo tão ruim? Com esse poder de saber de tudo, ele poderia impedir esse mundo de existir, ou pelo menos poderia impedir roubos, estupros, mortes. A gente está acompanhando essa semana, por exemplo, aqueles conflitos lá no Oriente Médio, pessoas caindo de avião, mulheres sendo perseguidas. Deus poderia evitar tudo aquilo, era só não ter criado o mundo. Porque mesmo assim ele decidiu criar esse mundo que tem toda essa desgraça. Esse foi o segundo questionamento. E o terceiro questionamento foi a respeito da onipresença. Para o cristão, existem três mundos, três lugares possíveis. Esse mundo terreno que a gente vive, que é um mundo de pecado e tal, mas que tem algumas pessoas que fazem algumas coisas boas. Tem o céu e tem o inferno. Nesse mundo, se você fizer coisas boas, você vai para o céu, guardar os mandamentos, ter fé. E se você descumprir essas coisas, você vai para o inferno. Então você tem três opções de lugar: terra, céu e inferno. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está na terra, está no céu e está no inferno. Só que se Deus está no inferno, tem um problema. Não tem problema Deus estar na terra, não tem problema Deus estar no céu. Agora, se Deus está no inferno, aí nós temos um problema. Por quê? Porque no inferno só entra quem é ruim,
quem é pecador, quem é impuro, quem é injusto. E se Deus está no inferno, será que ele é alguma dessas coisas também? E se ele é alguma dessas coisas também, que direito tem ele de nos julgar e nos cobrar, já que ele é igual a gente? Então percebam que essas não são afirmações, são, na verdade, questões que foram levantadas pelos intelectuais, e aí a batata quente sobrou para quem? Agostinho, Santo Agostinho. Os padres da igreja receberam essas questões, receberam essas perguntas e disseram aqui, assim, ó, tá aí, Santo Agostinho, te vira, responde aí essas perguntas, porque não dá para a gente, não. É muito complicado, é muito complexo. Não dá para a gente, não. E aí o Agostinho, pessoal, não fugiu. Ele tentou responder da melhor maneira possível. E aí, vocês querem saber o que é que Agostinho respondeu diante desses questionamentos tão complexos? Então vamos lá, né? Antes, antes de responder, né? Deixo aqui uma pequena citação de Santo Agostinho que diz o seguinte, ó: se não queres sofrer, não ames. Porém, se não amas, para que queres viver? Que frase impactante. Se não queres sofrer, se não quer sofrer na tua vida, não ama. Porém, se você não amar ninguém, qual é o sentido que tem a sua vida? Então, Santo Agostinho, ele entendia que o fato dele ter se tornado um cristão, o fato dele declarar o seu amor a Deus, implicava em certo tipo de sofrimento, implicava em certo tipo de renúncia. Né? Esse amor ao Evangelho não é um amor fácil de se viver. Agostinho compreendia isso perfeitamente. E ele estava disposto a pagar o preço por isso. Porque se não existe amor em nossa vida, segundo a frase, a nossa vida não tem sentido algum. Então, coube a Santo Agostinho, gente, como principal representante da patrística, resolver as questões referentes à existência do mal, encontrando argumentos sólidos para resolver a todas estas questões, como veremos a seguir. Mais uma frase de Santo Agostinho, antes da gente resolver aqui aqueles problemas. Se você pode ser melhor daquilo que você já é, então é evidente que você ainda não é tão bom como deveria ser. Se você para e pensa, rapaz, eu posso melhorar, então é porque você ainda não é tão bom como você deveria ser. Enfim, vamos para as respostas de Santo Agostinho para o problema do mal. A parte mais esperada da aula de hoje, né? Agostinho inicia, gente, a tentativa de resposta. Ele inicia do começo. Parece redundância, né? Mas o Agostinho ele volta lá para a criação do mundo para tentar explicar o problema da existência do mal e, ao mesmo tempo, de um Deus tão poderoso. Então, Agostinho inicia dizendo o seguinte: tudo que Deus criou é bom, como descrito lá no livro de Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia agora, acho que toda casa tem uma Bíblia, né, pessoal? Na casa da minha avó tem uma, mas acho que ela nunca leu. Nunca leu assim umas 3 páginas seguidas, né? Mas quase toda casa tem uma. Se você abrir no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, você vai ver lá a criação, a origem das coisas. Você vai ver assim: Deus fez as estrelas e viu que era bom.
E Deus fez o mar e viu que era bom. E Deus fez as plantas e os animais e viu que era bom. Então, todas as coisas que Deus criou são boas. O mal é uma coisa boa? Sim ou não? Não. Não. Então, perceba o raciocínio. Todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom. Portanto, o mal não pode ter sido criado por Deus. Por que que o mal não pode ter sido criado por Deus? Ele não é bom. Exatamente. Todas as coisas que Deus criou são boas. O mal não é bom. Portanto, o mal não pode ter sido criado por Deus, porque tudo que Deus criou é bom. Beleza? Primeiro raciocínio. Segundo raciocínio. Se Deus criou todas as coisas existentes, mas ele não criou o mal, logo a gente conclui que o mal ele não é uma coisa. Repito, se Deus criou todas as coisas existentes, mas não criou o mal, logo o mal não é uma coisa. Você não vê o mal passando no meio da rua. Você não tem uma coisa que você olhe e diga, tá ali o mal, isso aqui é o mal. O mal ele não é uma coisa. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Só que Deus não criou o mal, porque o mal não é uma coisa boa. E tudo que Deus criou é bom. Então o mal não é uma coisa. E aí algum de vocês poderia fazer a brilhante pergunta, professor, então o que é o mal? Alguém aí pergunta isso aí? Professor, o que é o mal? Ótima pergunta, Thais. Brilhante pergunta. Isso, Santo Agostinho também refletiu sobre isso. O que é o mal? Que pergunta necessária, Thais. Ele tentou responder. Só que a resposta ela é um pouco mais complexa. Vamos lá para ver se a gente consegue entender. O Santo Agostinho, ainda lendo o livro de Gênesis, ele percebe uma coisa, viu, Thais? Ele percebe que tudo que Deus cria, no final ele diz assim, ó, e viu que era bom. Então ele cria a água, as matas, os animais, o dia e a noite. E no final de cada coisa como essa, ele diz, e viu que era bom. Só tem uma coisa que Deus cria que ele não diz essa frase. Que coisa é essa que Deus cria e não diz, e viu que era bom? Alguém O homem? arrisca dizer? O ser humano. Quando Deus cria Adão e em seguida ele cria Eva, ele não diz, e viu que era bom. Ele não diz. Alguém aí arrisca dizer por que que Deus, ao fazer o homem e a mulher, não disse e viu que era bom? Alguém arrisca dizer? Como é? Pergunta, repita aí. Ó, tudo que Deus fez, como está descrito lá na Bíblia, no final vem dizendo que era bom. Tipo, quando Deus criou a água e viu que era bom. Deus criou a montanha e viu que era bom. Só que quando ele faz o ser humano, ele faz lá Adão, faz Eva, só que na Bíblia não tem essa descrição. E viu que era bom. Por que que o homem e a mulher não são considerados coisas boas, assim como as outras criações de Deus? Porque ele já sabia que um deles ia pecar, né? Porque os humanos não é bom. Isso? O que mais? O que é que os seres humanos têm de diferente em relação às outras criações de Deus?
Capacidade de pensar e de escolha. Que a gente pode chamar de quê também, essa capacidade de escolha? Livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O leão, gente, ele tem a opção de ser ou não carnívoro por ele mesmo? Não. Não. O leão, ele não pode acordar um dia e dizer assim, cansei dessa vida de caçador. Cansei de assassinar zebras por aí. A partir de hoje só vou comer uvas e outras frutas do campo. Não. O leão, ele vai ser daquele jeito para sempre. A árvore, né? O pé de goiaba. Cansei de dar goiabas. Agora eu quero ser uma bananeira. Isso não existe, gente. Não existe. O ser humano é o único que nasceu com isso aí, ó. Livre-arbítrio. E outra, se o leão mata para se alimentar, não é pecado. Se o leão está disputando território e mata outro leão, aquilo é algo natural. Natural, porque ele é um animal. Ele não possui livre-arbítrio. Ele só sabe ser daquele jeito. Mas o ser humano não. Quando Deus cria o ser humano, ele dá para o ser humano o livre-arbítrio. E para que o livre-arbítrio serve, gente? Para que o livre-arbítrio serve? Para que a gente possa fazer nossas próprias escolhas. Exatamente. Existem 2 caminhos possíveis, segundo Santo Agostinho. E aí eu peço que vocês prestem atenção, porque o Santo Agostinho ele é muito particular nas palavras. O livre-arbítrio ele nos possibilita 2 escolhas. Primeira escolha, ficar perto de Deus. Ficar perto de Deus. Segunda escolha, se afastar de Deus. Certo? O livre-arbítrio nos permite 2 escolhas. Primeira escolha, ficar perto de Deus. Segunda escolha, se afastar de Deus. Entenderam aí? Então, sendo assim, cabe a cada um de nós ficar perto ou longe de Deus. Certo? Ficar perto ou longe de Deus. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Tem ninguém aqui, não. Cadê ele? Vamos lá. Olhar de novo. Bem, ficar perto ou longe de Deus. Como exemplo, temos Adão e Eva. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Foram retirados da presença de Deus no jardim do Éden, por razões de desobediência, recebendo também como castigo as dores do parto e cólicas. As cólicas que vocês sentem, viu, meninas? E as dores do parto, segundo a Bíblia, são herança de Eva. Quando Eva foi expulsa do paraíso, do jardim do Éden, ela recebeu esse castigo, né? E no caso das mulheres, e o trabalho no caso dos homens, né? Além da chegada da morte para ambos, de acordo com as Escrituras. Então, percebemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, o que é o pecado, gente? Pecado é o afastamento nosso da presença de Deus. Adão e Eva, eles foram afastados de Deus. Deus estava no jardim do Éden junto com eles. Só que aí eles desobedeceram a ordem, então eles foram afastados. Então, é como se Deus estivesse aqui e a gente estivesse aqui. Cada vez que a gente peca, a gente vai se afastando um pouquinho de Deus. E aí a gente se arrepende, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? A gente volta um pouquinho. Aí a gente peca
se afasta de novo. Entende? Então, pecado é esse afastamento. Deixa eu ver aqui, alguém botou alguma pergunta aqui no chat? Pois é, ó. Como a gente se afasta dele se ele está em todo lugar? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Porque, na realidade, essa presença de Deus, né, esse estar perto de Deus, não é uma coisa literal. É algo muito mais simbólico do que literal, do que o seu corpo estar perto de Deus. A gente vai ver que o nosso corpo, ele nunca está perto de Deus. O nosso corpo nunca está perto de Deus. Professor, eu fiz a pergunta no chat. Se Eva foi a primeira mulher, tem umas teorias aí. Não, você sabe. Na minha cabeça, não. Você sabe. Não sei se você vai concordar. Ela vai estar gravada, mas aí. Que Lilith foi a primeira mulher que foi feita com Adão. Pois é. Tem essa história aí, né? Mas, pela Bíblia, Eva foi a primeira mulher. Agora, por exemplo, tem umas pessoas que interpretam que Adão e Eva, na realidade, não eram duas pessoas. Eram, na verdade, tribos. Entende? Porque se a gente parar para pensar, se Adão e Eva foram os primeiros habitantes, né? E eles tiveram filhos, e aí o resto da população, como foi que o resto da população nasceu? Filho ficando com mãe, irmão com irmão, primo com tia, com um avô, com uma putaria que só o cão, né? Agora, tem uma passagem em Gênesis que quando Caim mata Abel e Deus castiga ele, e ele vai embora para umas tribos. Ou seja, no momento em que eles estavam ali vivendo, já tinham tribos em outros lugares. Então é bem misterioso. Mas essa teoria aí da Lilith eu já ouvi falar, mas eu nunca me aprofundei muito bem no assunto. Assim, Então, eu já me aprofundei muito no assunto. Não é caso que eu sempre a pessoa perguntava qual era a primeira mulher de Adão. As pessoas sempre falam Eva. Mas vocês, se aprofundando bem no assunto de Lilith, você, não sei se vai ser mito ou essas coisas, tudo que inventam, mas ela é para ser mesmo a primeira mulher. Não vou falar muito porque na aula não é sobre isso. Pois é, porque a Bíblia não fala muito sobre isso, né? São as interpretações aí que a galera faz, mas que, para mim, pouco importa, na verdade. Para ser assim, bem sincero, mas que é bem polêmico, porque tem algumas evidências que não são tão claras, mas a galera coloca, né? Enfim. Então percebam, gente, que aquilo que a gente costuma chamar de mal, o Santo Agostinho ele vai identificar como a ausência da presença de Deus. Presta atenção. Quando o ser humano foi criado, estava bem pertinho de Deus. Na medida em que a gente vai pecando, a gente vai se afastando da presença de Deus. Esse espaço vazio que fica entre a gente e Deus, toda vez que a gente peca, é aquilo que a gente normalmente chama de mal. Então, se a gente fosse perguntar para o Santo Agostinho agora, Santo Agostinho, para você, o que é o mal? Agostinho responderia isso em uma frase. O mal é simplesmente a ausência do bem. Gravem isso na cabeça de vocês. O mal é a ausência do bem. Deus, ele representa o bem supremo no universo. A cada escolha que a gente faz, podemos ficar perto ou podemos nos afastar de Deus. O mal não é uma coisa, portanto. O que é o mal?
a ausência do bem, a ausência de Deus. Esse afastamento é gerado por consequência do pecado. E o que é o pecado? A desobediência aos seus mandamentos. Então, o mal não é uma coisa. O mal é uma ausência. Ausência de quê? De bem. E o que é o bem? Deus. Todas as vezes que você faz uma escolha e essa escolha não te direciona a Deus, ela faz, na verdade, com que você fique longe dele. Esse longe, essa distância, é aquilo que a gente chama de mal. Então, assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência do bem. Percebemos então que o mal não existe enquanto uma coisa, mas sim enquanto uma falta, uma ausência. Olha só que conclusivo, gente, esse último período, essa última frase. Percebemos então que o mal não existe enquanto uma coisa, mas sim enquanto uma falta, uma ausência. Questão de prova, né? Portanto, o mal não foi feito por Deus. O mal, ele é fruto das escolhas, do exercício do livre-arbítrio do ser humano, na medida em que escolhe situações que o afastam da presença de Deus. Então, ao nos criar, Deus já sabia que seríamos imperfeitos. Então, mandou Jesus, um ser perfeito, para que ele pudesse pagar o preço para que a gente pudesse voltar a morar com Deus um dia. Sem esse sacrifício, seria impossível voltar à presença de Deus. Portanto, gente, perceba, não é a fé em Deus que nos salva. Não são as obras também que nos salvam. O que nos salva, que pode nos levar para o céu, para o paraíso um dia, é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o preço pago por Jesus para que todo mundo possa voltar à presença dele. Deus, ele já sabia que a gente ia ser burro, aí como a Fabiana falou, né? Deus, ele já sabia que a gente não ia conseguir. Então, o que ele fez? Mandou Jesus, um ser perfeito, para que esse ser perfeito pudesse morrer, e essa morte simbolizaria o preço que ele iria pagar para salvar todos nós. Então, não é a fé que nos salva, não são as obras, é a graça. E o que é que eu faço para conseguir essa graça de Deus? Me esforçar. Mesmo assim, não cabe a ninguém julgar que será salvo ou não. Este conhecimento só pertence a Deus. Então, mesmo que você esteja indo para a igreja, se esforçando, fazendo tudo certo, não é garantia de você ir para o céu. Só quem sabe é Deus. Resumidamente. Beleza? Esse esquema aqui eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, que é um esquemazinho complexo, que não dá para a gente explicar em 5 minutos, tá bom? Vou parar até aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pergunta? Vocês ficaram impregnados aí na Lilith, não sei se prestaram atenção, né? No resto da aula. Prestei. Esse assunto é mó fácil, não tem muita dificuldade. É uma coisa que todo mundo fala, na verdade. Só muda algumas coisas, assim, né? Pouca coisa, na verdade. É só porque é mais complexo um pouquinho. Exatamente, porque o que é que geralmente, no senso comum, as pessoas falam? Né? O que as pessoas falam é que existe o bem e o mal, você pode escolher um dos dois. Qual é a diferença para a visão do Santo Agostinho?
Para o Santo Agostinho, só existe o bem. Para o Santo Agostinho, só existe o bem. A gente pode escolher ficar perto do bem ou ficar longe do bem. Esse ficar longe do bem é o que ele chama de mal. Entende? Mas o mal, ele não é uma escolha, assim como o bem. Porque o mal, ele não foi criado. O bem foi criado, ele existe, e aí você escolhe ou fica perto ou fica longe. Portanto, para Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem. Só isso. Pois é, demais, viu? Há mais alguma dúvida, gente? Pergunta? O Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. Sabe aquele filme, né? Dentro desse livro Cidade de Deus, você tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade dos homens seria aquela cidade totalmente imperfeita, cheia de pecado. A cidade de Deus seria aquela cidade perfeita, onde Deus habita, como o próprio nome diz, né? A Letícia escreveu alguma coisa aqui. A lógica de ser submissa ao homem é tipo, eu vou me esforçar, vou casar com meu lindo esposo, não ter a sorte de ser bonito, né? Ter 3 filhos, rezar toda hora e ser escrava dele. Vou deixar ele me bater e me usar, porque afinal é para isso que eu fui feita, para obedecer o meu marido. Inclusive, viu, Letícia, tem uma passagem lá em Coríntios que Paulo ele fala sobre como a mulher deve se comportar na igreja. Dá uma procurada lá depois. Deixa eu procurar aqui, ver se eu acho. Né? Faltam 2 minutos para terminar a aula. Deixa eu ver aqui se eu acho. Coríntios, como a mulher deve se comportar na igreja. Vocês que estão escandalizados aí com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre como as mulheres devem se comportar na igreja. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 2 ao 18. Fala o seguinte, ó. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos. Nanana. Versículo 4. Versículo 3. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Varão está falando do homem, viu? Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, no caso o homem, a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Então está dizendo que o homem é a cabeça da mulher. A parte que pensa, né? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Então, os homens devem ficar com a cabeça descoberta. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, a mulher, ao orar, deve ficar com a cabeça coberta e o homem com a cabeça descoberta. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher não é a glória de Deus, a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Enfim, né?
Tem outras coisas aqui, mas aí eu vou deixar para que vocês leiam por conta própria. Tá certo? Que o tempo da nossa aula já terminou. Mas é isso. Leiam Coríntios, vocês que gostam aí desse tema, que vocês vão achar muitas coisas interessantes nesse assunto. Beleza, gente? Então, agradeço aí a presença e a participação de vocês. Na semana que vem, nós teremos a